Bom, seja bem-vindo, tudo bem com vocês? A paz para todos. Estamos aqui mais uma vez, né, na nossa conversa de hoje, ou no nosso bate-papo de hoje. Hoje falaremos de um assunto maravilhoso, importante e polêmico. Então convido você para fazer parte, deixar já, desde já o seu comentário, deixar a sua participação e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Antes de tudo, não se esqueça, nada além da verdade é o tema do nosso canal aqui. E você é o nosso convidado para fazer parte hoje do Nada Além da Verdade. Hoje nós falaremos de um assunto bem polêmico, gente. Eu gostaria desde já de diante de você dizer que nós estamos aqui no intuito de falar toda a verdade concernente aos assuntos que nós abordamos e não queremos ofender, não queremos ser ofensivos a ninguém, mas nós não podemos deixar de falar aquilo que está dentro das verdades bíblicas. Então, convido você, sem mais demora, convido você para fazer parte, para continuar fazendo parte juntamente conosco e nos ajudar aqui a mostrar aqui a verdade dentro dessa oportunidade que nós temos aqui do nosso canal, Nada Além da Verdade. Então você é o meu convidado a deixar aí o seu like, não se esqueça o joinha aí, deixe o seu joinha, aperte aqui embaixo no sininho, tá? Deixe o seu comentário também, nós estaremos respondendo aí aos comentários e gostaria que você também compartilhasse aí, mostrasse esses vídeos aí para os seus amigos, convidasse pessoas, mais amigos aí para fazer parte juntamente conosco aqui do Nada Além da Verdade. Então nós falaremos hoje, gente, um assunto importante, mas vai chocar algumas pessoas, vai até alguns amigos aí nossos, né? Vão ficar um pouquinho chateados conosco, mas nós estamos aqui não é para ofender, como eu já disse, não estamos para ofender ninguém, para ir contra religião, fé, razão, causa, efeito, nada disso. Estamos aqui apenas para dizer concernente à verdade que está nas Escrituras. E hoje o tema de hoje é, meu Deus do céu, idolatria. Falaremos sobre idolatria. Então hoje o tema nosso de importância nossa é sobre idolatria. Eu gostaria de saber de você aí, se você quiser deixar aqui, deixa embaixo a sua pergunta, nós responderemos, seu comentário, a sua base bíblica também, se você quiser pode deixar aqui embaixo na descrição aí do vídeo, nos comentários, né, do vídeo. Então gostaria que você fizesse aí seu comentário a respeito. Para você, o que é idolatria? Qual é o seu pensamento a respeito de idolatria? Você já colocou alguma coisa como aí o seu objeto de latreia, de culto ou ídolo? Você colocou alguma coisa aí além das expectativas que você tem de adorar a Deus? Você já colocou alguma coisa acima da adoração a Deus? Porque, gente, deixa eu só fazer aqui uma colocação aqui, tá? Do meu pensamento. Muitas das vezes nós acusamos apenas os católicos, espíritas, os umbandistas, os xamãs, todas essas religiões que têm os seus ídolos, seus postes ídolos ou as suas imagens de escultura, nós acusamos apenas eles de idólatras, falamos que os católicos, os espíritas, os xamanitas, todas essas religiões aí que nós conhecemos que têm os seus objetos de adoração a uma imagem de escultura, uma imagem feita pela mão de homem. Nós colocamos eles como idólatras, mas esquecemos que não é só os nossos irmãos ali que são idólatras, que adoram coisas. Nós também, gente. Vou me colocar aqui, vou fazer esse verbalizar para mim também, porque muitas das vezes a gente coloca também muitas coisas no nosso objeto de adoração, porque adorar não é somente, logicamente que o termo aqui, a idolatria, ou eidolos ou latreia, que são os dois radicais gregos para semantizar essa palavra, idolatria, ela significa, primeiro, ídolo, tá? Então ela simboliza um ídolo, uma imagem, ela traz o sentido de um ídolo, traz o sentido do corpo, que ela traz para o sentido de algo visível, tangível. Então o ídolo ele traz essa semântica para algo como um corpo, algo visto, algo que você vê.
Porque a idolatria, muitas das vezes, por que é feito essa imagem, né, para idolatrar e tal? Porque muitas das vezes nós não baseamos a nossa fé naquilo que não é visto, né? Aquilo que não é visto, aquilo que não é tangível, tocável, mas nós depositamos muitas das vezes a nossa fé em algo que é visto. Porque, minhas desculpas aqui, mas os nossos irmãos católicos, eles colocam as imagens como algo que eles possam ver, né? Que eles possam tocar, que eles possam ver. Então, a idolatria está consubstanciada na imagem, porque eles estão vendo, né, algo para que eles possam ver, para que possam direcionar ele. Mas nós sabemos que culto, gente, sabemos que culto não tem nada a ver com isso. Culto não é isso. Adoração também não tem nada a ver a adorar pessoas, adorar seres, adorar objetos, adorar algo tangível que se pega, não. A idolatria, ela traz esse sentido, mas o sentido de adorar a Deus, adoração a Deus, prestar um culto a Deus, é algo invisível, porque nós adoramos aquilo que nós não vemos. Nós adoramos aquilo que nós não vemos, que é o sobrenatural, que é o Deus que está além da nossa imaginação humana. Nós adoramos Ele porque Ele está acima de todas as coisas, Ele está no céu, mesmo nós não vendo, mesmo nós não podendo tocar, ou muitas das vezes até não podendo senti-lo, nós sabemos que Ele existe, porque assim Ele deixou tudo escrito, deixou todas as coisas criadas. Ela demonstra que ele existe. Então, gente, nós vamos falar a respeito disso, tá? Sobre a idolatria, que nada mais é do que o ídolo e latreia, que eu já falei aqui, mas o ídolo traz o sentido de corpo, né? Algo que é visível, tangível, e imagem, alguma imagem que a pessoa precisa ver, né? Porque muitas das vezes isso não consubstancia a fé. Fé é aquilo que você não vê, fé é aquilo que você não espera, né, acontecer, mas ela acontece, mesmo você não esperando acontecer, ela acontece. Então a fé é um firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a prova que vai acontecer, porque assim Deus, ele é capaz de fazer. E a latreia nada mais é do que a adoração ou culto. Então o ídolo é um corpo, a imagem, tá? Tanto o corpo como a imagem é o ídolo, é algo que você precisa ver e tocar, né, para você adorar. E a latreia é a adoração e o culto a uma imagem, né? Não é somente a Deus, tá? Como eu disse aqui, não é somente a Deus. Porque ele fala, não, porque nós não adoramos as imagens, nós apenas veneramos, nós apenas respeitamos. Como assim? Não adorar não consubstancia de você se prostrar diante dela e fazer pedidos para ela. Isso, quando você coloca essas coisas adiante de ti e você coloca-se como se dispor a se ajoelhar, se prostrar, fazer petições, orações, súplicas diante dessa imagem, ela consubstancia adoração e culto. Cultuar a essa imagem. Mas ela representa. Não, aquilo que representa para nós, que são representativos, não é objeto de adoração. Não traz um objeto de adoração, mesmo que está ali, nós sabemos que está ali, mas aquilo só representa, mas não tem o mesmo valor. Tipo, pegando uma imagem de Jesus Cristo, né? Nós vemos muitos quadros pintados, né, pela obra do pintor, do escultor, mas nós sabemos que aquilo não é Jesus, nós sabemos que aquilo não é a pessoa de Jesus, é apenas uma imaginação do pintor, do escultor, mas aquilo não é Jesus. Nós não podemos direcionar a nossa adoração àquela imagem feita, porque não é a imagem que vai trazer a realidade, é o próprio Espírito Santo, porque Jesus assim deixou. Senão Jesus tinha falado, olha, fica com a minha imagem, vocês têm a minha imagem vai ser objeto de adoração, de trazer vocês a mim. Mas como Jesus deixou o Espírito Santo, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, não é visto por nós, mas é sentido. Então ele é o nosso objeto de culto, ele é a nossa pessoa que nós devemos nos prostrar e adorar e fazer as nossas petições a ele. Gente, então o nosso comentário de hoje é esse, basicamente. Falaremos sobre a idolatria, sobre o culto, né? Sobre o culto que tem feito, as adorações que tem feito aí, a espécie de adoração, né, que muitos acham também que é só se prostrar diante de imagem, que cabe a entendimento de adoração, de
de idolatria, mas nós sabemos que não é apenas isso. Não é somente se prostrar diante de uma imagem, mas é também objetos, pessoas que nós colocamos às vezes, né, os nossos ídolos, os cantores, pregadores, atores, pintores, né, escultores. Então muitas dessas pessoas, até às vezes a nossa própria, às vezes adoramos até mesmo a nossa própria imagem, né? A nossa própria imagem nós adoramos, que é assim, né, na cultura grega, né, que adorava-se a sua própria imagem, hedonismo, essas coisas, adorava a sua própria imagem. Valores, né, também dinheiro, coisas, né, que o próprio Jesus falando lá em Mateus capítulo 6 fala sobre não ajuntar tesouro na terra, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então muitas das vezes nós colocamos a nossa riqueza, o dinheiro, as coisas como uma adoração, como um Deus. O próprio Jesus também falou que nós não podemos adorar a dois senhores, porque se não fosse assim, Jesus não tinha dito isso, gente. Porque não é somente coisas, como é uma desculpa, né, dos nossos irmãos aí que adoram imagens. Eles falam que as imagens é algo representativo e que eles não adoram, porque a idolatria é apenas adorar uma imagem que representa Deus. Mas nós sabemos que Jesus falou que o dinheiro, né, que o dinheiro ele era um Deus, porque nós assim colocamos ele como um Deus. Então a representação do dinheiro para muitos, ela acaba se tornando um Deus para ele. Então Jesus até nomeia, você não pode adorar a Deus e a Mamon. Então Mamon era uma espécie de um Deus que representava os valores daquela época. Então muitas das vezes nós colocamos o dinheiro como um Deus, como objeto de adoração, como objeto de culto, como um grande, né, um objeto para nós adorarmos, para nós venerarmos os nossos bens, a nossa própria imagem, né? Aquela pessoa muito formosa, bonita, acha que ele é o Deus, porque ele é muito formoso e todo mundo cai aos pés dele. E até nós vemos na mídia aí, né, até um culto ao corpo, né? Muitas pessoas acabam se idolatrando a si mesmo, fazendo muitos academia e tal, cuidando, logicamente que um cuidado do corpo é bom, mas um cuidado excessivo ele acaba trazendo um objeto de idolatria para nós. Mas vamos lá, vamos ler aqui um texto importante para nós dar entrada rapidamente aqui no nosso comentário. Falaremos aqui em Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, verso 10, ele vai falar um assunto bem interessante, algo bem interessante para nós aqui, olha só. Olha só, quando nós queremos colocar aquilo que está, mesmo que sendo uma criatura espiritual, mesmo sendo uma criatura que está no céu, que faz parte do mundo espiritual, nós não devemos jamais adorá-lo, colocar ele como um ser para ser adorado, para ser venerado, para fazer petições, orações, súplicas, né? Colocar ele como um representante, como um intercessor para nós, não. São criaturas, como diz lá em Hebreus, que os anjos, né? Os anjos, eles são seres ministradores, eles são conservos. O próprio apóstolo Paulo fala, olha, os anjos, eles são conservos seus, né? E o próprio anjo também vai dizer para o próprio apóstolo João, olha, eu sou teu conservo, não faça tal, né? Então vamos lá. Apocalipse 19, verso 10 vai dizer assim: aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faças isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adora a Deus. Então olha só, aqui também, né, o próprio João falando aqui, que quando ele foi arrebatado, quando ele foi levado ali em espírito para o céu, porque ele estava ali na ilha de Pátimos, aprisionado, né? Ele estava preso ali por causa da perseguição aos cristãos daquela época, do primeiro século ali.
ele estava preso naquela ilha, na ilha de Patmos, e ele foi levado, ele foi arrebatado em espírito para o céu. Chegando lá, ele se depara com um anjo, com aquela criatura maravilhosa, linda, com certeza, uma criatura grandiosa, formosa, e ele, como um ser humano que era, como um ser humano, ele se despejou aos pés daquele anjo, mas aquele anjo rapidamente aquele anjo o pegou, o levantou e falou para ele: olha, não faças isso, não adore a mim, eu não sou um objeto, eu não sou uma criatura para ser adorado, eu sou conservo como você. Eu sou um conservo, eu sou a mesma adoração que você presta, eu também presto. O mesmo culto que você, a mesma latreia que você presta, eu também presto. Então, não adore a mim, adore a Deus. Somente a Deus adorarás. Outra passagem que me deixa tão fascinado é em Mateus capítulo 4, verso 20, quando o próprio Jesus, né, estava encarnado aqui como homem, ele foi levado ali. Ele foi levado para ser tentado naquele deserto. E aquela criatura também, que outrora foi celestial, mas agora era um anjo caído, né? Era um querubim caído. Ele chega diante de Cristo e com a própria palavra ele combate Jesus ali, ele tem um diálogo com Jesus ali entre palavra viva e palavra escrita, né? Porque Jesus ali era o verbo encarnado e eles tinham também o conhecimento da palavra escrita. E o próprio diabo, ele chega, tenta Jesus ali com as suas palavras, e ele começa a tentar Jesus, falando para Jesus: olha, se você se prostrar, se você como um ser que se prostrar diante de mim, me adorar, prestar um culto, uma latreia, me tomar como seu ídolo, eu farei de você o homem mais rico dessa terra. Eu te darei tudo. Olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Aí Jesus falou para ele: não. Está escrito lá no Salmo 91 que somente a Deus adorará. Só a Ele prestará o seu culto. Então, olha, a idolatria, ela não só consubstancia em adorar seres ou deuses, né, que é equiparado ao Deus eterno, ao Deus criador, ao Deus de todas as coisas, não. A idolatria, ela consubstancia também em adorar imagens que simbolizam no Antigo Testamento, as nações daquela época, elas tomavam as imagens, né, de animais, né, tanto o próprio Egito, né, eles tinham ali a imagem do touro, que era a imagem mais adorada por ele, a águia, né, o objeto sol. Então tudo aquilo para eles era um deus, simbolizava, trazia um símbolo de ser um deus para eles. Então eles adoravam aquelas imagens, se prostravam diante dela. Eles tinham seres de ouro, criavam imagens de seres ali, para simbolizar o deus Astarote, Ísis, Acera, e vários deuses ali que no Antigo Testamento você vê ali caracterizado e como objeto de adoração. Mas aí o próprio Abraão, né? O próprio Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, porque ele também era um adorador a imagens, ele era um criador de imagens de escultura. Deus chama ele do meio daquela idolatria, né? Do meio toda aquela idolatria. E Deus chama Abraão e fala para ele: olha, sai do meio da idolatria, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar aonde eu te mostrar. Vá para um lugar aonde eu te mostrar. E Abraão automaticamente abandonou toda aquela idolatria e foi para um lugar aonde Deus mostrar. Então você vai ver que ele adorava ali aquelas imagens, mas ele foi chamado para sair do meio da idolatria, de todo aquele aparato, daquelas imagens. Ele sai do meio daquela idolatria e vai agora para um lugar aonde Deus tinha chamado ou tinha mostrado para ele, ou iria mostrar para ele a priori aquele fato. Então,
A idolatria, automaticamente, é isso que nós estamos caracterizando aqui, gente. A idolatria é basicamente isso, você colocar algo acima de Deus ou equiparar aquilo como Deus, mas não é somente isso, como eu disse. Não é somente você colocar imagens equiparando a Deus. Idolatria, ela pode caracterizar também objetos, coisas, valores, pessoas. Então tudo isso, eles são objetos de idolatria. Eu posso idolatrar alguém, eu posso me idolatrar, eu posso idolatrar aquilo que eu tenho, eu posso prestar culto, olha gente, eu posso prestar culto a mim mesmo, ao corpo, ao meu corpo, à minha pessoa, eu posso prestar culto a valores, aquilo que eu tenho, porque eu posso valorizar mais aquilo, colocar aquilo em cima ou acima de Deus. Então isso se chama idolatria, isso se chama ídole ou eidolon, né? Eidolon no grego, e latreia, ou prestar culto ao corpo, adoração ao corpo, adoração a algo, a uma imagem, adoração a algo tangível, a algo apalpável, a algo visível. Então isso caracteriza a idolatria. Nós vamos entrar aqui mais um fato aqui. Por que que, rapidamente, Isaías capítulo 1, ele vai dar uma característica na forma, né? Por que que Deus estava tão irado com o povo de Israel? Tanto em Isaías capítulo 1 vai demonstrar, né, que o povo de Israel, eles tinham se iludido, eles tinham se deixado levar, eles tinham se apaixonado pelos deuses daquelas nações ou das nações, porque você vê que as demais, né, a própria Jezabel, quando ela casa ali, né, com aquele rei, o rei de Israel, você vê que ela traz toda a idolatria para Israel. O próprio Salomão, quando ele casa com aquelas princesas, elas traz para Israel, elas traz a idolatria para Israel, tanto que você vê ali o próprio rei agora idolatrando, colocando as coisas, colocando uma das coisas que ele prometeu, que ele fez uma promessa a Deus, que ele faria a casa para adoração a Deus. Ele pede sabedoria a Deus, estou falando de Salomão, pede sabedoria a Deus e não valores, mas agora você vê o próprio Salomão, o próprio sábio, ele colocar os bens, colocar a riqueza, colocar as coisas acima, à frente de Deus, porque até então ele adorava, ele sabia, ele conhecia Deus, mas agora ele estava se prostrando, ele estava prostrado às coisas que ele tinha, aos bens ou tudo aquilo que ele tinha conquistado. Mas aí você vê ele escrevendo lá em Eclesiastes, lá no capítulo 3, ele vai falar para lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, chegue o tempo que ele venha dizer, não tenho nele contentamento. Então você vai ver que no tempo da mocidade, né, no tempo da mocidade do pregador, no tempo da mocidade de Salomão, ele se deixou levar por as paixões da idolatria, das coisas, ele se deixou levar para os deuses daqueles arredores, ele se deixou misturar com os deuses daquelas regiões, daquelas princesas, e ele acabou se deixando levar na sua mocidade, ele se perdeu no meio da sua mocidade. Mas agora os maus dias estavam chegando, para ele. Aí ele começa a entender agora que no dia da mocidade era para ele ter feito de uma forma como ele começou na sua mocidade, como seu pai Davi tinha ensinado, como seu pai Davi tinha mostrado, mas ele se deixou levar pela idolatria. Mas agora, depois de idoso, né, com uma certa idade, ele estava arrependido, estava dizendo, olha, eu me arrependo, ainda há tempo. Os maus dias estão chegando, mas ainda dá tempo de eu me arrepender da minha idolatria
e voltasse para o Deus de Israel, voltasse para o meu Deus, o meu Senhor, porque Senhor e Deus é somente a Ele, somente Deus, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, somente Ele é o nosso Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 1, ele vai falar sobre um retrato que estava acontecendo, porque o povo de Israel estava sendo castigado, porém eles ofereciam para o Deus errado, porque Deus não estava recebendo. Então você vê que a idolatria estava arraigada ali no DNA do povo de Israel. Outra passagem maravilhosa está em Oséias. Oséias, ele vai falar sobre sobre todo o contexto, né, que Israel estava passando ali. E um deles ele vai falar assim, ó, uma analogia ao casamento de Oséias, quando ele fala sobre o casamento. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Verso 2. Após a ordem de Jeová para Oséias se casar, vem a justificativa, a comparação desse casamento com o então estado espiritual da nação, não nos fornece subsídios suficiente para uma interpretação alegórica. As 10 tribos do norte estiveram sempre envolvidas numa apostasia generalizada. A idolatria é comparada ao adultério e à prostituição espiritual, e até porque em muitos cultos idólatras dedicados à fertilidade era praticado a prostituição de maneira literal. Deus queria que Oséias compreendesse o paradoxo da maldade do povo e a grandeza do amor de Jeová através da experiência com a sua esposa infiel, que ele tanto amava. Então você vai ver que a simbologia, né, a simbologia do casamento ali de Oséias estava caracterizando essa idolatria que Isaías apresenta, né? Que Isaías apresenta que o povo estava na idolatria e Deus estava rejeitando ali os cultos, as festas, o dízimo, tudo aquilo que o povo de Israel oferecia, Deus estava enojando, estava subindo ali com um cheiro desagradável aos narinas de Deus. Então você vai ver que tudo aquilo estava chegando a Deus como algo desagradável. E Deus agora chama o profeta Oséias para fazer essa experiência, mostrar essa experiência do que o povo estava vivendo, dessa idolatria, né, desse casamento injusto aqui, né, com que Oséias teve que casar com essa mulher de prostituição para caracterizar, para simbolizar o que o povo estava fazendo com o seu noivo ou com o seu Deus, que o Deus, né, o Deus de Israel, o Senhor, se caracterizava ali como o Senhor deles. Então você vai ver que eles estavam ali na idolatria, eles estavam idolatrando todos os deuses e deixando ali sobra o resto para o Deus de Israel. Mas vamos lá, só para nós entendermos aqui rapidamente, falando agora de algo um pouquinho mais polêmico, né? Não sendo ofensivo e também não sendo aqui desumano, né, com as pessoas, mas nós vemos aí, né, algumas desculpas, né, daqueles que colocam os seus objetos de adorações, que colocam ali as suas imagens para adorar a Deus, né, dentro mesmo do catolicismo, né, nós vemos ali o princípio da adoração às imagens, mas eles têm a desculpa, né, eles têm a desculpa deles é que eles não adoram, eles não colocam as imagens como objeto de adoração. Para eles é uma representatividade, é algo representativo. E eles ainda endossam, né, o princípio de que nós cristãos, pentecostais, tradicionais, luteranos, né, nós também adoramos a Deus, adoramos a imagens, porque nós colocamos objetos, né, como fotos, como algumas igrejas que colocam cruz ali dentro dos seus espaços, ali no púlpito. Então coloca como nós adoramos imagens, nós também adoramos imagens. Mas só que há uma diferença gritante na terminologia, no princípio da adoração à imagem. Uma coisa, a desculpa, né? Vamos ler aqui rapidamente, algo importante aqui, dentro do que eles colocam, os textos, né, que eles usam para
ofender, ou até mesmo para querer discriminar, ou até mesmo querer nos ofender, dizendo que nós subjugamos eles por adorar imagens, ou por ter o culto no seu culto, ali no lugar de adoração ali, dentro dos seus templos, aquele monte de imagem, porque dentro do catolicismo romano nós sabemos que existe imagens santos para todos os dias, todas as horas e todas as épocas, né? Então, não contei mais ou menos quantas imagens de escultura tem, quantos santos tem, mas tem muitos, né? Mas nós sabemos que, o que a Bíblia fala sobre santo? A Bíblia fala assim, ó, sede santo porque eu sou santo. Então, a santidade ou a santificação, porque aquele que é santo é porque já passou pelo período da santificação, né? Santo e santificação. Nós estamos passando pelo período da santificação. E quando nós nos tornaremos santos? Nós chegaremos a ser santos. O próprio texto, né? O próprio texto nos ensina a ser santo. Paulo também, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo nos incentiva a imitar ele como ele imitava Cristo, no sentido maior de santidade, né? Também, porque Jesus era santo, Jesus se separou. Então a santidade, gente, a santidade é isso. A santidade não é ser Deus. A santidade não é ser milagreiro, a santidade não é isso, isso é dom, isso não tem nada a ver com ser santo. Ser santo não caracteriza você atender pedidos, curar pessoas, fazer um monte de coisa aí que é ser colocado como santo, ou que é catequizado a pessoa como santo. Porque se a pessoa tem milagre, se a pessoa fez 3 milagres, se a pessoa chorou sangue, se a pessoa fez esses monte, era bonzinho quando ele estava aqui, ele fazia bondade, ele distribuía suas riquezas, né? Ele fazia esse monte de coisa, agora ele morreu, agora ele virou santo. Mas não é bem isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina a respeito da santidade? Ela nos ensina que a santidade nada mais é. Ser santo é se separar, é separação, é viver uma vida de separação das coisas mundanas. E isso não nos torna, tá, gente? Isso não nos torna deuses. Isso não nos torna seres angelicais, seres irreais, imateriais. Não, gente. Isso é uma verdadeira de uma falta de entendimento, né? Ser santo para nós que somos humanos é se separar. Lá no Antigo Testamento falava de santidade, de separação, chamava o nazireu, né? O nazireu, ele tinha que se separar, ele não podia comer algumas coisas, ele não podia tocar em algumas coisas, porque ele era separado, ele era santo, ele era separado para Deus. Então, a característica, né, de santidade, de santificação, é nós se separarmos desses pecados. Nós não sairemos desse mundo, mas nós nos separarmos do pecado. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, nós precisamos seguir a santificação. Nós precisamos buscar a santificação, porque senão nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Deus. Então, não é o que nós fazemos, não é os milagres, não é as curas, não é a esmola, não é isso, não é a missa, não é o culto, não é isso que vai tornar o cristão santo. O que faz com que nós nos tornamos santos, porque se fosse assim, nós teríamos que catequizar ou canonizar toda a igreja, todo o corpo, né, da igreja, porque todos nós somos caracterizados como santos, como somos separados, como nos separamos, né, dos pecados, das coisas que nos ofende, que nos traz a ofender a Deus. Nós somos caracterizados como santos, né? Nos santificamos a Deus. Mas nós nos tornaremos santos, nós nos tornaremos puros somente lá quando dizem Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 4, que vai falar que nós receberemos um corpo. O próprio Paulo escrevendo em 1 Coríntios, 2 Coríntios, também ele vai falar... 2 Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, ou 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar que nós receberemos um corpo glorificado. Num abrir e fechar de olho, nós seremos transformados, receberemos um corpo glorificado e seremos assim como ele é, né? Seremos como ele é, o pecado já não existirá mais em nós. Então aí nós
receberemos um corpo glorificado. Aí nós poderemos dizer, olha, eu sou igual a ele. Eu fui